Você sabia que 87% das falhas catastróficas de motor poderiam ser evitadas? Eu já passei dos 1.100.000 de quilômetros rodados na minha caminhonete seguindo apenas 13 hábitos simples. Motores não quebram do nada. O que acaba com eles são maus hábitos. E a boa notícia é que você pode começar a mudar isso hoje, mesmo que o seu carro já apresente alguns problemas. Vamos direto ao ponto. Hábito número 13. A regra dos 8.000 quilômetros. Muita gente acredita no papo de concessionária e fabricante de óleo que promete 15.000 quilômetros entre trocas com óleo sintético. Isso é marketing, não realidade. A regra que eu sigo e recomendo em motores novos é clara. A primeira troca deve ser feita com 1.500 quilômetros. Esse óleo inicial sai carregado de limalhas de metal do processo de assentamento das peças. Depois disso, mantenha trocas a cada 5.000 a 8.000 quilômetros ou a cada 6 meses, o que acontecer primeiro. Nunca ultrapasse esse limite. Ignorar isso é rodar com metal raspando dentro do motor, mesmo sem ouvir nenhum barulho. Já vi motor com tanta borra que parecia piche. E se você faz a troca em casa, corte o filtro de óleo, abra os elementos internos e verifique se há partículas metálicas. Também dá para usar uma lanterna no óleo drenado. Se houver brilho metálico, significa que o desgaste interno já começou. Esqueça promessas de long life e confie na prática. Seguir essa regra simples pode evitar uma conta de R$60.000 que pega qualquer um de surpresa. Hábito número 12. O óleo certo. Trocar o óleo regularmente é só metade da proteção. A outra metade é usar o óleo correto. Muita gente erra aqui, pegando o mais barato da prateleira. Péssima ideia. Cada motor foi projetado para um tipo específico de viscosidade. Quando você lê algo como 5W30, não é um código aleatório. O 5 watts indica como o óleo se comporta no frio, e o 30 mostra a espessura dele em temperatura de trabalho. Se o seu carro pede 5W30 e você coloca 10W40, parabéns, você acabou de forçar a bomba de óleo e atrapalhar o fluxo interno. Óleo mineral é mais barato, mas degrada mais rápido. O sintético resiste melhor ao calor, protege melhor em partidas a frio e é indispensável em motores modernos, principalmente os turbinados. Já o semissintético pode até servir em motores antigos que consomem óleo, mas não é ideal a longo prazo. A regra é simples: siga o manual do carro, não chute, e nunca confie cegamente em indicação de troca rápida. Óleo errado não só prejudica desempenho, ele literalmente mata motor. Hábito número 11. O alerta do vazamento. Vou ser direto, não existe vazamentinho pequeno. Aquela gota de óleo no chão é um problema esperando a hora certa para destruir seu motor. Já vi junta de R$20 virar prejuízo de R$20.000. Um exemplo clássico: um Corolla com pequeno vazamento na tampa de válvulas. O dono achou que não era nada. 6 meses depois, a correia dentada estava encharcada, escorregou e empenou todas as válvulas. Vazamento de óleo não faz só sujeira no chão, ele corrói sensores, estraga correias, borrachas e ainda pode causar incêndio se cair sobre o coletor de escape quente. E tem outro detalhe: motores modernos, principalmente os turbinados, consomem óleo naturalmente. Enquanto você ignora o vazamento, o nível desce. E quando a luz do painel acende, já é tarde, o motor está rodando com 1 litro a menos. Minha dica: deite embaixo do carro, use uma lanterna e procure crostas escuras ou cheiro de óleo queimado. Detecte cedo, porque consertar vazamento sai muito mais barato do que trocar motor. Hábito número 10. O tempo de aquecimento. Se você liga o carro, engata a marcha e já acelera forte, está encurtando a vida útil do motor. Partidas a frio são responsáveis por até 90% do desgaste interno. O motivo: o óleo frio é grosso, demora para circular e, até isso acontecer, pistões, bronzinas e comandos estão em contato direto metal com metal. Nos motores turbo, a situação é ainda pior. Essas turbinas giram a 200.000 RPM e odeiam funcionar sem lubrificação. O certo é simples: deixe o motor trabalhar em marcha lenta por 30 segundos a 1 minuto antes de sair. Depois, nos primeiros 5 a 10 minutos, evite rotações altas, acelerações fortes ou puxar peso. Dê tempo para óleo, fluido de arrefecimento e câmbio atingirem temperatura de trabalho. Aquecer o carro não é coisa antiga, é cuidado básico se você quer ver o motor passar dos 500.000 km sem abrir. Hábito número 9. O mito da marcha lenta.
Agora há pouco eu falei da importância de aquecer o motor, mas isso não significa deixar o carro ligado parado por 10 minutos como se fosse um gerador. Exagerar na marcha lenta é tão ruim quanto sair acelerando forte com o motor frio. O problema é simples. Quando o motor fica muito tempo em marcha lenta, ele demora mais para atingir a temperatura ideal de funcionamento. Resultado: a queima do combustível não é completa e começa a formar carvão dentro da câmara de combustão e nas válvulas de admissão. Esse problema é ainda pior nos motores com injeção direta, muito comuns hoje em marcas como Volkswagen, Hyundai e até em alguns modelos nacionais. Quem deixa o carro ligado parado por muito tempo está basicamente preparando uma conta de R$ 2.000 a 6.000 em descarbonização mais cedo ou mais tarde. Além disso, em marcha lenta prolongada a pressão de óleo fica baixa. Isso significa que peças como comando de válvulas e tuchos não recebem lubrificação ideal, o que acelera o desgaste e cria borra no motor. Então esqueça a ideia de ligar o carro e deixá-lo 20 minutos esquentando no inverno, ou ficar com o ar-condicionado ligado por meia hora no calor com o carro parado. A regra certa é simples: dê a partida, deixe o motor trabalhar de 30 segundos a 1 minuto e saia dirigindo de forma leve. Esse é o equilíbrio perfeito para a durabilidade. Hábito número 8. A válvula PCV, a bomba relógio esquecida. Pouquíssimos motoristas sabem o que é uma válvula PCV, e é justamente por isso que tantos motores acabam danificados. Estamos falando de uma peça de R$ 50 que pode causar prejuízos de R$ 10.000 ou mais se ignorada. A sigla significa Positive Crankcase Ventilation, ou ventilação positiva do cárter. Em resumo, é uma válvula que libera os gases de blow-by, que escapam para o cárter, redirecionando-os para serem queimados novamente na admissão. Parece simples, mas quando entope, e vai entupir cedo ou tarde, a pressão interna do motor aumenta. Essa pressão empurra óleo por juntas, estoura retentores, suja velas e até pode rachar tampa de válvulas ou estourar retentor traseiro do virabrequim. Já vi motor com borra parecendo pudim de chocolate porque a válvula travou fechada. E também já vi problemas de falta de óleo causados por válvula presa aberta, criando entradas de ar falso. A recomendação é trocar a PCV a cada 50 a 80 mil quilômetros, ou até antes se você roda muito em trajetos curtos ou começar a notar vazamentos em pontos estranhos. A troca leva menos de 15 minutos e é um seguro barato contra problemas sérios. Hábito número 7. O segredo do sensor MAF. Se o seu carro anda fraco, engasga em marcha lenta ou bebe mais combustível do que deveria, pode ser que o sensor MAF esteja sujo. E não, isso não significa que ele queimou. Na maioria dos casos basta uma limpeza. O MAF, Maser Flow, é o sensor que informa a central eletrônica quanto ar está entrando, para que o combustível seja dosado corretamente. Se ele está sujo de poeira, vapores de óleo ou sujeira da rua, as leituras ficam erradas. O resultado é mistura rica ou pobre e o motor passa a trabalhar mal. Já vi gente gastar centenas de reais trocando vela, bobina e até bico injetor quando o problema era resolvido com uma lata de R$ 40 de limpador de MAF e 5 minutos de serviço. Mas atenção, não use limpa-carburador, não use desengripante e nem limpa-freio. O produto certo é específico para MAF. Basta desligar o conector, retirar a peça, borrifar o spray de leve, deixar secar naturalmente e reinstalar. Não toque no fio sensor porque ele é sensível. Faça essa limpeza a cada 20 mil quilômetros, ou uma vez por ano, principalmente se você roda em áreas de muita poeira ou usa filtro esportivo de algodão com óleo. Isso sozinho já recupera desempenho e economia de combustível. Hábito número 6. O golpe do filtro de ar. O motor respira ar, e dar a ele um filtro sujo ou vagabundo é como tentar correr com um pano enfiado na boca. Um filtro de ar entupido estrangula a admissão, derruba a potência, aumenta o consumo e causa acúmulo de carvão na admissão e nas válvulas. Já encontrei filtros que pareciam ninhos de rato, com espuma roída, sementes e até isolamento de casa dentro da caixa. Um cliente meu, inclusive, tinha um camundongo morando dentro do filtro de ar. Outro problema são aqueles filtros genéricos de R$ 15 que parecem novos, mas não vedam direito. Eles deixam passar pó e areia, que são verdadeiros inimigos internos do motor. Isso corrói anéis de pistão e paredes de cilindro sem você perceber. O conselho é simples: use filtros originais ou de marcas boas como Frão, Bosch ou MAN e troque a cada 15 a 20 mil quilômetros. Se roda em estrada de terra ou região poeirenta, antecipe a troca. Quer saber se está na hora? Levante o filtro contra a luz.
Se não passa claridade, jogue fora. E agora que falamos da respiração do motor, é hora de ver o que acontece quando chega o momento da faísca. Porque usar a peça errada aqui é como tentar acender uma fogueira com fósforo molhado. Hábito número 5. A armadilha das velas de ignição. Não importa se você dirige um popular 1.0 ou um esportivo de alta cilindrada, o motor só é tão bom quanto a centelha que acende a mistura. E quando você coloca velas de procedência duvidosa, sem marca ou compradas em qualquer lojinha, está pedindo para sofrer com falhas de ignição, consumo alto e até danos sérios ao motor. Velas não são apenas peças simples. Elas controlam o tempo de combustão, a eficiência da queima e até as emissões do carro. Colocou vela ruim? O motor começa a falhar em aceleração, trepidar em marcha lenta e muitas vezes até acende a luz de injeção com códigos de falha como P0300, falhas múltiplas, ou P0301, P0302 e por aí vai. Já peguei carro fazendo barulho de motor batendo, e o dono achando que era algo grave. O problema? Ele tinha colocado velas de R$ 10 do posto. Troquei por NGK, denso ou as originais do fabricante pronto. Motor voltou a funcionar redondo. Motores modernos pedem velas de platina ou irídio, que duram muito mais, queimam mais limpo e aguentam temperaturas altas. Em geral, a troca deve ser feita entre 60 e 100 mil quilômetros, dependendo do modelo. E atenção, sempre verifique a abertura do eletrodo, a menos que venha pré-ajustada de fábrica. Economizar R$ 50 agora pode custar R$ 7.000 depois em catalisador, bobinas ou até no motor inteiro. Hábito número 4. Nunca ignore a luz de injeção. Aquela luz amarela no painel não é enfeite. É o carro dizendo, tem algo errado, arrume agora antes que eu quebre de vez. Já vi gente rodar meses com a luz acesa, achando que não era nada porque o carro ainda andava normal. Resultado: catalisador derretido, pistão queimado, sensores torrados e até câmbio travado em modo de segurança. Tudo porque ignorou o aviso. Aqui estão alguns dos códigos mais comuns e o que significam. P0171 ou P0174, mistura pobre, problema de ar ou combustível. P0300, falhas múltiplas de ignição. P0301 a P0308, falha em cilindro específico. P0420, catalisador sem eficiência, já condenado. P0440 ou P0455, vazamento no sistema de evaporação, pode ser desde tampa de combustível mal fechada até válvula trincada. P0113, sensor de temperatura do ar admitido com defeito. P0128, termostato travado aberto, carro demorando a aquecer e consumindo mais. P0325, sensor de detonação com falha, aumentando o risco de batida de pino. P0133 ou P0153, sensores de oxigênio lentos, muitas vezes início de catalisador entupido. Todos esses problemas podem começar como uma manutenção de R$ 200 e virar um prejuízo de R$ 10.000 se ignorados. Minha recomendação é simples. Compre um leitor OBD2. Hoje custa a partir de R$ 150. Conecte, veja o código, pesquise e resolva cedo. Muitas autopeças até fazem a leitura de graça. Hábito número 3. A bomba da correia dentada. Se tem uma peça que não dá aviso antes de quebrar é a correia dentada. Ela simplesmente arrebenta, e em questão de segundos o motor funcionando bem vira sucata. Em motores de interferência, que são muitos no mercado, quando a correia quebra, válvulas e pistões se chocam, entortam, racham e o prejuízo passa fácil dos R$ 12.000. E aí vem a pergunta: quando trocar? A recomendação varia de 60 mil a 100 mil quilômetros, dependendo do carro. Está no manual. E se não tiver certeza, pergunte ao mecânico de confiança. Modelos conhecidos por destruírem motor se a correia falhar incluem Civic e Accord dos anos 90 e 2000, alguns Toyota V6 da época, Subaru 2.5 aspirados, além de Lancer, Galant e alguns Dodge Chrysler V6. E aqui vai uma dica: se vai trocar a correia, aproveite e troque junto à bomba d'água, os rolamentos e o tensor. O serviço de mão de obra é o mesmo, e não compensa economizar para ter que abrir tudo de novo meses depois. Não espere o motor dar sinal. O único sinal que você vai ter é o silêncio de um motor que não gira mais. Agora, o próximo hábito parece até inofensivo, algo que a maioria dos motoristas faz sem pensar. Mas na prática, ele é um veneno silencioso para o motor.
Hábito número 2. O assassino das viagens curtas. Essas idas rápidas de 1 ou 2 quilômetros para buscar o filho na escola, comprar pão ou ir ao mercado parecem inofensivas, mas são uma sentença lenta para o motor. Nessas distâncias, o motor não chega à temperatura ideal de operação, em torno de 100 graus Celsius. E quando isso não acontece, o óleo não consegue evaporar a umidade, vapores de combustível e resíduos da combustão. O resultado: condensação dentro do motor, formação de borra, PCV entupido e desgaste acelerado. Eu já desmontei um Toyota com apenas 80 mil quilômetros rodados que parecia ter 300 mil, tudo porque só rodava em trajetos curtos. A solução é simples: pegue estrada pelo menos 1 ou 2 vezes por semana por 15 a 20 minutos. Deixe o motor aquecer de verdade e limpar a si mesmo. Lembre-se, motor frio se desgasta mais rápido. Hábito número 1. O efeito sobrecarga. Seu carro não é um caminhão de obra. Cada veículo tem um limite de carga definido, o famoso GVWR. Ignorar esse número é condenar motor, câmbio, suspensão e até freios. Já vi gente enfiar 10 sacos de cimento em um Corolla 1.6. Resultado: junta de cabeçote queimada, câmbio patinando e radiador estourado em menos de uma semana. Quando você ultrapassa o limite, o motor esquenta, a transmissão sofre, os freios perdem eficiência e o consumo dispara. Quer evitar dor de cabeça? Olhe a etiqueta na porta do carro e respeite a capacidade de carga e reboque. É simples: ou você respeita os limites ou paga a conta depois.